pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre formação territorial brasileira, que é tema do 7º ano do ensino fundamental. Para entender essa relação entre o território, a sociedade e chegarmos ao que a gente tem de conhecimento do mapa do Brasil hoje, a gente precisa entender a relação espaço e tempo. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: será que o mapa do Brasil que você conhece hoje sempre foi assim? É isso que nós podemos começar a pensar a partir de agora. Outra pergunta que eu faço para vocês é: onde está a maioria da nossa população? Onde moram, onde trabalham, em que parte do nosso território? Esse mapa de densidade demográfica, ou seja, de concentração de população que eu mostro para vocês, ele apresenta para a gente que a maioria da população brasileira está na área do litoral, ou seja, próximo ao mar. A grande concentração de cidades e pessoas nessa área, principalmente na região sudeste, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Isso tem um porquê, e é a partir do entendimento da formação do nosso território, através das atividades econômicas e do desenvolvimento do país, que nós vamos poder compreender e responder algumas dessas perguntas. Bom, a gente então precisa, na relação espaço-tempo, voltar ao século XVI, né, a partir de 1501, né, logo após a chegada dos primeiros europeus no nosso território, para compreender como foi a construção desse nosso mapa de hoje. Todos sabem, né? Havia aqui, primeiramente, a população original, os indígenas, e a chegada dos primeiros europeus com seus interesses econômicos da época, né? Momento das grandes navegações, em que o professor Milton Santos chama de primeira globalização. Bom, a primeira configuração de mapa que a gente tem é o que a gente lembra da parte da história que é ligada ao Tratado de Tordesilhas, né, no qual divide parte para Portugal e outra parte para a Espanha. Esse é o primeiro mapa que a gente tem sempre na nossa mente quando lembra da parte histórica do Brasil. A partir daí, dessa ocupação, começam a vir as atividades econômicas. Muitas delas de maneira simplesmente exploratória, como a primeira, que foi a exploração da Mata Atlântica, retirando uma das suas árvores mais abundantes, o pau-brasil, que tinha um valor comercial na Europa. Essa primeira atividade econômica não contribuiu para a ocupação do território. Mas a partir já do século XVI, né, um segundo mapa que nós temos na mente é o mapa no qual Portugal divide o Brasil em capitanias hereditárias. Essas capitanias, né, tiveram a sua principal atividade econômica imposta pelo momento da época e os interesses europeus, a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar foi chamada durante bastante tempo de ouro branco pelo seu alto valor econômico na época, e o seu desenvolvimento se deu melhor em duas das principais capitanias, São Vicente e Pernambuco, por fatores climáticos e fatores locacionais. Essas capitanias tiveram maior êxito na cana-de-açúcar. A partir de então, a gente começa a enumerar no século XVII, olhando para esse mapa,
o que ele mostra para a gente? Um processo de ocupação do território. Então, a partir da ocupação litorânea, como foi falado, mostra para a gente a cana-de-açúcar aí num tom rosado, né? Ocupação no Nordeste brasileiro e aqui embaixo no Sudeste do Brasil, a cana-de-açúcar, e mostra um primeiro momento importante, né, no século XVII, de entrada para ocupação do interior do Brasil, feita através da atividade pecuária, né, a criação de gado, né, as relações pastoril, elas vão adentrando o território e vão sendo responsável por esse processo que a gente chama de interiorização, né, de entrada para o interior do território. Um segundo momento, né, e um segundo mapa, eu trago para vocês as atividades da economia no território a partir do século XVIII, né? Então vamos olhar também para esse mapa e compreender as principais atividades econômicas e olhando para ele a gente vê aí então um movimento que foi um movimento importante da época, a procura por ouro e diamante. Então, principalmente através do que foi conhecido como o movimento das bandeiras, né, no qual os seus personagens, né, foram chamados de bandeirantes, eles entraram ao interior do território com dois objetivos principais: a procura de metais preciosos, né, como ouro e diamante, e o aprisionamento de índios para fazê-los como escravos. Então, a gente observa aí toda essa parte alaranjada que vai desde Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que foram encontradas esses metais preciosos, né? Principalmente o ouro e diamante, e que culminou então num processo aí sim de aumento, né, e intensificação de ocupação do interior do nosso território. Outro, outra atividade, né, nesse mapa que mostra para gente é o movimento lá no norte de drogas do sertão, né? Ele leva a uma ocupação da região norte brasileira, né, no qual algumas especiarias e produtos da floresta, que ficaram conhecidos como drogas do sertão, tinham também um valor comercial e leva à entrada, ou seja, um outro fator de interiorização para a exploração e venda desses produtos. E o fator pecuária, que começou ainda no século passado, continua se intensificando e também contribuindo para a formação do nosso território. Bom, trabalhamos até aqui século XVI, XVII, XVIII, estudando as atividades econômicas e o desenvolvimento do país para a formação do nosso território. Na próxima parte da aula, vamos trabalhar o século XIX e XX e apresentar as modificações que ocorreram ao longo do tempo para chegar na configuração do mapa atual do Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.